Robert talks news, fashion, inspiration, people. George Robert talks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha entrevistada de hoje mora na Suíça. Ela é uma cantora lírica que faz muito sucesso e conquista um público que a aplaude de pé. Sua história de vida é pautada em superações diárias. O acreditar na arte, educação e cultura a levou para vários países, cantando e emocionando pessoas de várias nacionalidades. Hoje, vamos conhecer a inspiradora história da cantora Cláudia Gasparotto. Confira. George Robert talks. E é com muito prazer que eu estou de frente, gente, com uma mulher que é uma fonte de inspiração. Uma cantora maravilhosa e que é sucesso absoluto no que faz hoje. Quem vai contar aqui a história da sua própria vida é Cláudia Gasparotto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com você, contando um pouquinho dessa trajetória musical que é a minha vida. É uma trajetória musical, gente. Olha, é a ponte para que isso acontecesse, né? Ela está lá na Suíça e a gente aqui nos Estados Unidos. Bom, eu nos Estados Unidos, né? Vocês que estão assistindo vão ter oportunidade agora. Ela vai contar para nós, brasileiros, cidadãos do mundo, o como é fazer sucesso num país que não é o dela. E que hoje, bom, já é o país dela porque já acolheu, né? Mas vamos lá, vamos fazer uma viagem ao passado. Quem é a Cláudia Gasparotto? A Cláudia é uma garota de Jundiaí, interior de São Paulo, que descobriu seu amor pela música aos 10 anos. Numa aula de educação musical, eu sempre fui do esporte e a música, os dois ramos que sempre estiveram presentes na minha vida. E foi através de uma professora da minha escola de educação musical que percebeu que eu tinha algo mais, que eu tinha uma voz diferente, que eu era afinada e tudo mais, que começou a me descobrir e foi um pequeno pontapé inicial, bem leve, até então, 10 anos, né? E essa menina de Jundiaí foi se desenvolvendo, foi aprendendo coisas, idiomas, que era uma outra paixão que eu tenho, e a música sempre falando mais alto, até que eu fui caminhando na música através de vários meios, através de música de baile, através de banda de baile, mas a música lírica veio depois que eu descobri realmente a voz que eu tinha, e que era muito para o lírico, para a ópera, não é? Eu te perguntei quem é a Cláudia Gasparotto porque olha como fica aí a curiosidade de quem está assistindo, né? Veio de Jundiaí, São Paulo. Teve uma ali você já começou a se descobrir uma cantora através da educação. Não foi olhando no espelho e ali vou ser cantora, né? Através do estudo, você foi se descobrindo nessa indústria tão competitiva que é a música. Agora, durante a infância e a adolescência, muitos dos nossos pais se preocupam com algo muito importante: a nossa vida acadêmica, a nossa educação. Como foi para você? A escola, a sua vida acadêmica, mais esse amor pela música. Conta um pouquinho para a gente dessa descoberta, né? A divisão, porque é a divisão entre estar na escola, ter que se educar, e fora da escola se dedicar também a uma paixão, que é o canto. Como foi para você?
Bom, eu venho de uma época onde ser artista não era tão bem visto assim, não é? Hoje os pais meio que empurram os filhos, as filhas para as artes, seja música, seja, não importa. Naquela época, não. Na minha época, falando da impressão que faz só do Matusalém, né? Não é isso, mas é que realmente, nos anos 80, 90, era mais, não, não, tem que ir lá estudar, ter uma profissão mais, vamos dizer, normal, não é? E isso vira como um hobby, né? Então, mas eu comecei estudando piano já, desde pequena, sempre, e eu que pedi, veio de mim. E você falou desse negócio de ficar na frente do espelho e tudo. Tem, sim, uma parte que eu fazia isso quando era pequeno, mas não era na frente do espelho. Na casa da minha avó, ela deixava a porta, quando era umas 6 da tarde, já estava meio escurinho, ela abria a porta da cozinha e fazia um reflexo na outra casa, e parecia um palco. Era exatamente assim a luz. Eu pegava o socador de alho dela, aquele pilão de alho, tem um socador, e era meu microfone. Então, eu ficava e fazia silhueta ali na parede, sempre cantando. E o meu repertório, desde pequena, não era repertório de criança. Eu cantava Elis Regina, eu cantava coisas de adulto, vamos dizer assim, que normalmente uma menina de 12 anos, 10, 12, 15 anos, não era normal, né? E os meus pais realmente não viam nada demais nisso. Isso, tipo, ela gosta de cantar, mas e daí? Uhum. É isso como, olha, é realmente o que ela pode ser. Vamos encaminhá-la para isso. Não, não existia isso, né? Então, foi realmente estudar, fazer magistério, eu fiz letras, e paralelamente estudando a música através do piano, e depois a descoberta de um professor que aí sim, realmente eu engrenei na música lírica como tinha que ser. Depois continuei fora também, cantei vários fora do país, mas realmente no começo não, foi estudando lá como todo mundo, escola, colégio, e depois a música em paralelo, não foi. Se eu tivesse feito já estudo acadêmico de música desde o começo, teria sido completamente diferente, teria sido mais fácil, teria sido, talvez as portas teriam sido abertas mais facilmente, né? Então foi realmente uma determinação minha, minha mesmo, de ir buscar, não foi de incentivo, nada disso, não teve não. Você mencionou algo bem legal, né? Que como o seu repertório desde muito menina eram repertórios muito adultos, né? Isso aí a gente fala daquela época, Elis Regina, a gente está falando aí de Belchior, né? E outros. Quem foi, na verdade, a pessoa que despertou em você essa vontade de querer, essa vontade de chegar onde você chegou até hoje? Quando você olha no passado, com toda a sua experiência de hoje, morando em outro país, e passa um filme na sua cabeça da época que você era aquela menina sem muito apoio, com o recurso que o pai e a mãe podia oferecer, mas também a gente sabe que nós viemos de uma época que a gente não tinha toda essa tecnologia. O medo dos nossos pais, a que carreira a gente ia seguir, era enorme, né? E tudo no Brasil, independente do estado que a gente more no Brasil, tudo no Brasil, por uma questão política, religiosa e outras coisas também, leis, é tudo muito complicado. Então, os nossos pais já se preocupavam com o que a gente queria ser, e quando a gente falava quero ser artista, já falava assim, meu filho, vai morrer de fome. Artista é só para gente rica, você não tem futuro com isso. É esse ponto, né? É importante a gente trazer isso, porque imagina hoje quantas Cláudias estão assistindo essa entrevista, olham para você e falam: olha, um dia eu quero chegar onde ela chegou, quero ser bem-sucedida como ela é. Então, hoje, com toda a experiência,
Como é para você quando esse filme passa na sua cabeça em relação da decisão a que carreira tomar por causa da família? Olha, eu não quero julgar, porque hoje eu sou mãe, então eu sei que os pais fazem tudo que eles pensam ser o melhor para os filhos, né? E é uma época, hoje, completamente diferente, né? Hoje as crianças já são maduras muito mais cedo, justamente porque têm acesso a muita informação, a tudo. Na nossa, não existia internet, não existia rede social. Então, eu queria falar com alguém, eu telefonava no telefone fixo, ou então ia andando até a casa da pessoa. Se ela não estivesse lá, perdeu o caminho. Só Certo? fez Uber. Mas, então eu não quero julgar, falar, ai, por que não me incentivaram? Ai, por que não me valorizaram, não viram? Porque eles também não sabiam, né? Eles também não sabiam como, que nível, ai, sim, ela deve. Eles sabiam que eu tinha talento, assim, para as artes, para a arte cênica, porque eu decorava textos muito rápido, eu falava todas as propagandas de TV que passava, eu imitava todas. Eu imitava vozes que não tem nada a ver com a minha. Eu imitava a voz da Maria Bethânia, que é completamente diferente da minha. É outro tom, é outro timbre. E eu imitava, e todo mundo falava, mas como assim? Então, eu dava sinais, eu mostrava que eu era artística, mas justamente, mas isso, como você falou, mas isso não é uma profissão que vai te trazer alguma coisa. Então, para mim, hoje, eu não penso que, porque não viram o meu talento, ou porque não achavam que eu era boa. Não, eu vejo só, é o que eles tinham como ideia, né, de que precisava ser o advogado, professora, o médica, ou seja o que for, mas isso sim era profissão, ia se casar com outra pessoa que também ia ter uma outra profissão, né, então é isso. Hoje eu vejo, por exemplo, minhas filhas tocam, as duas tocam violino, uma outra, a menor, ela faz balé clássico, ela é excelente, então a professora dela, eu encontro com ela às vezes no supermercado e ela me fala, ai, por favor, se a tua filha decidir que quer ser bailarina, por favor, não, incentive, porque ela tem tudo para isso, ela já tem o porte que nessa idade não se tem. Então, hoje, eu tenho consciência, se ela quiser, ela quer ser médica, mas se ela quiser, eu vou ajudar e vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para que ela seja. O que eu quero é que sejam felizes. É, Eu descobri, infelizmente, eu tive que ir para a minha arte, mas buscando. Eu consegui, esse professor que eu comecei a fazer, com quem eu comecei a fazer música lírica, na Caruda, por exemplo. Eu fui num concerto, num recital de uma cantora que faleceu há pouco tempo, maravilhosa, Nisa Tank, e eu soube que ele estava na plateia. E ele foi aluno dela, então eu simplesmente me levantei e fui até ele, perguntando se ele queria ser meu professor. Então, quer dizer, ninguém me abriu caminho, nada, eu fui abrindo, peguei minha marretinha e fui abrindo, né? Então, quando eu vejo a menininha lá que você falou, lá de Jundiaí, eu queria falar idiomas, e eu fui atrás, hoje eu falo 5. E quando eu não falava nenhum, eu brincava, era pequena, eu brincava de falar inglês, que eu era uma secretária e falava, não sabia falar, lógico, era criança. Então eu via que tudo aquilo que eu tinha um desejo quando era pequena e que eu não consegui, eu fui buscando ao longo dos anos. Eu queria falar idiomas, eu falo 5. Eu queria ser cantora, hoje eu sou. Né? Eu já cantei para 19 mil pessoas, eu já cantei para públicos grandes, públicos menores, já cantei em tudo quanto é continente, e tudo isso não foi sem esforço. Isso é certeza. sabe o que é bom? Quando a gente toca nesses pontos em relação à carreira, e você até menciona a respeito das suas filhas, é alertar mesmo, né, os pais de hoje o quão importante é dar o apoio que nossos filhos precisam, porque é através desse apoio que o seu filho e a sua filha, quem estiver nos assistindo, eles serão profissionais de sucesso, Felizes. felizes. É isso. Ter sucesso é justamente isso, ser feliz e realizado com aquilo que a gente escolhe fazer.
É essa que é, né, o segredo do sucesso. É amar o que faz. Se a gente ama 100% aquilo ali que a gente se dedica e não vê nem a hora passar, é aí que mora o sucesso, né? Então fica para os pais, para os jovens que estão nos assistindo, o quão importante é também ter a comunicação dentro de casa. E a gente só tem, né, essa opinião formada em relação ao assunto que a gente está falando, simplesmente porque nós nos dedicamos a algo que é muito importante e que é o passaporte para a liberdade de todo ser humano, a educação. Né? E a partir desse momento que a gente se educa, a gente dá voz a outras pessoas. Né? Nós somos aqui pessoas que estamos abertos a conscientizar. Olha o que você falou, você fez letras, né? E dali, né, letras, magistério, a preocupação de vários alunos que ficaram lá atrás e hoje assistem uma entrevista e apontam e falam assim, nossa, ela foi minha professora. Nossa, ela me ensinou a chegar a algum lugar. Ela foi o meu ponto de referência para que eu viesse a ser quem eu sou hoje. E eu acho isso muito fantástico. Agora, a Suíça pintou na sua vida. Como foi para você o porquê deixar o Brasil e escrever uma nova história na Suíça? Essa não estava nos meus planos, confesso. Mas foi que eu conheci meu marido, pai das minhas filhas, através de um amigo em comum que nós tínhamos, que nós temos, e não foi realmente, não, nunca pensei na Suíça. Quando eu pensava em Europa, eu pensava mais na Itália, que é o país dos meus antepassados, meus avós, bisavós. Então, a Suíça, para mim, era chocolate, conferência de Davos e relógio. Era mais, sabe, não é? E montanha linda e frio. Eu Uhum. nunca não estava no meu top list de visitas, não estava. Mas, então, conheci meu marido e tudo aconteceu muito rápido, né? E do primeiro encontro, do primeiro e-mail, que nem tinha FaceTime, não tinha nada disso, era telefone caro, que tinha que ficar ligando e pagando caro, não era WhatsApp, nada disso. Então, do primeiro contato, que foi e-mail, até o dia do nosso casamento aqui na Suíça, foram 9 meses. Uau! Foi muito rápido. Ele foi uma vez para o Brasil, eu vim uma vez para cá, para conhecer, para ver tudo, e nos casamos. Então, nós nos conhecemos em setembro, nos vimos a primeira vez em dezembro, que ele foi para lá, para o Brasil, eu vim para cá em fevereiro, e em maio nos casamos. Foi uma... Hoje, examinando retrospectivamente, que loucura! Que Verdade. loucura! Mas faz 20 anos, então, quer dizer, uma loucura meio que... Uma loucura boa. E hoje temos 2 filhas, uma de 17 e uma de 14, e são 20 anos morando aqui, né? Então, 20 anos de casamento. Então, foi assim, a minha vinda para cá realmente não foi algo planejado, não foi algo que eu batalhei também para conseguir para vir. Não teve nada disso. Tudo foi acontecendo assim com uma naturalidade que chega a chocar quando eu conto. As pessoas falam, nossa, mas como foi fácil, né? E daí, chegando aqui, aí sim começa o desafio, né? Aí começaram os desafios, porque eu já morei no Japão, então foram outros desafios, diferentes. É incrível, né? Mas não foi tão fácil também, nem para música, nem para quase nada. Não foi fácil. Conta pra gente como foi esse choque cultural. Vamos lá falar. Tanta gente quer chegar aqui nos Estados Unidos, quer ir para a Europa, quer morar fora, mas não tem ideia do choque cultural que a gente passa. Por quê? Geograficamente é completamente diferente do que a gente vê no Brasil. Culturalmente, linguística, geográfico, são vários fatores. E outro,
a distância da família. Como foi para você aí esse choque cultural, esse processo, essa absorção de uma cultura completamente diferente da nossa? Eu sou uma pessoa que se adapta muito facilmente. Eu me adapto facilmente, eu aprendo idiomas facilmente, eu tenho muito jogo de cintura e tudo. Mesmo com tudo isso a meu favor, não foi fácil, porque o suíço é um povo extremamente educado, é um povo que eu admiro demais, que é um povo que trabalha, mas que ele não vive para trabalhar, ele não é aquela pessoa, não são aqueles workaholics, não, eles sabem aproveitar também da vida de uma maneira saudável. Isso é uma coisa que eu admiro e que eu tento fazer também na minha vida. Porém, eles são mais frios, lógico, né? Isso não tem o que se discutir. Mas o choque maior para mim eu não fui tão bem recebida. Embora eu não tenha, assim, eu nunca passei, nem no Japão, eu nunca vivi racismo, né, cultural, racial, racismo, xenofobia, eu nunca passei por isso, graças a Deus. Mas na Suíça eu senti, no começo isso, né, eu senti principalmente algo a ver com a idade. Hum. Um exemplo, eu falei, vou continuar, porque tudo que você estudou, teus diplomas, tudo que você fez aqui não tem valor, né? Para eles é como se você não tivesse feito. Então eu falei, eu cheguei, eu tinha tempo, não tinha filhos, eu falei, eu vou entrar no conservatório daqui, embora já tenha minha bagagem e tudo, porque eu já não falava a língua ainda, né? Acabei de chegar, só falava inglês, não falava ainda francês, então eu fui para o conservatório para fazer uma audição, para pedir para fazer uma audição, e porque eu falei, eu tenho tempo, eu vou estudando e me inteirando da música aqui, conhecendo pessoas, vendo como é que é tudo aqui e tudo, e simplesmente eles não me deixaram passar da recepção. A moça da recepção, isso há 20 anos atrás, a Uhum. moça da recepção falou, mas você quer vir aqui para estudar? Eu falei, quero. Ela falou assim, mas você é muito velha. Ela falou isso na minha cara, não foi de comer as palavras, mas é que tem um limite de idade. Não, ela falou, mas você é muito velha. Foi um chutão aqui no meio da raiz do meu dente, sabe, que eu fiquei atordoada. Eu fiquei assim, sabe, como assim? Como assim? Há 20 anos atrás eu já era velha, fiquei assim, sabe? Então Uhum. eu senti aí nesse momento que as coisas não iam ser assim tão simples, que não é a minha linda voz, que não é a minha potência vocal, que nada, porque eles nem ouviram, eles nem me deram a oportunidade de mostrar o que eu tinha, né? Eu podia ter falado, bom, esse país não vai me abrir as portas, eu vou desistir e tá tudo bem, eu vou fazer outra coisa, daqui uns anos eu vou ser mãe e paciência. Mas eu não, eu saí, aquele negócio ficou em mim como, eu sou velha? Tu vai ver então. Aí eu fui para outro lugar, um outro conservatório, e eu fiz a audição, e simplesmente a professora, que é maravilhosa, é uma romena, também cantora incrível, que fez grandes cenas pela Europa, tudo, ela me aceitou na hora que ela me ouviu, e quis ser a minha mentora vocal e tudo, e hoje, até hoje, ela trabalha comigo, a minha voz é ela que trabalha, faz 20 anos. Então, uma porta que fechou ali, para mim, fiquei chocada, fiquei magoada, chorei, foi bem triste. Eu falei, por que eu senti que eu devia vir para esse país? Se eu recebo porta na cara, como que pode? Já me acharam que eu sou velha, e não era, né? Nem hoje eu sou, por que eu vou falar que há 20 anos atrás eu era velha, né? Mas para eles, sim. Então, eu aprendi uma coisa também, que aqui as pessoas não gostam muito de falar a idade, principalmente na parte artística, porque eles te julgam, não, já meio que, melhor não, sabe? Então, para quê? Que importa a idade, não é? Então, não vou falar. Não As fala, pessoas não. sabem, Não fala. sabem.
Só cante, cante, encante e faça o público feliz. Agora, como é que foi para você o processo, esse encontro com a comunidade brasileira residente aí? Porque a gente sabe, demora essa nossa, é uma conquista até a gente ter o nosso espaço e com aquilo, ali a gente já vai vendo que tem comunidades brasileiras também. E como foi para você esse interagir com o brasileiro na Suíça? Não foi logo de cara. Não, para mim, falando, olha, tudo que é frio, para mim não, eu não gosto, mas não tem problema. Já morei no Japão e nevava lá também. Uhum. É, a frieza do povo, eu tenho um calor que derrete um pouco a neve do frio, então tudo bem, eu ia me adaptando, mas a comunidade brasileira eu não conheci quando eu cheguei, realmente eu não tive contato com brasileiros, porque eu saía pouquíssimo e eu não conheço, não foi assim como eu falei, não foi simples, embora a minha facilidade de adaptação e tudo, eu só convivia com suíços, que são da família do meu marido, os amigos dele, a família dele, e em 3 meses eu já estava falando francês fluente, sozinha, porque não só porque eu aprendo rápido, mas eu me esforço. Então eu queria saber o que eles estavam falando, porque eu sabia, vai que está falando de mim, né? Vamos lá, tenho que saber. Então eu aprendi rápido, tinha essa motivação. E eu realmente não conhecia brasileiros, eu não tinha. E naquela época, não é hoje, por exemplo, você abre seu Instagram e tudo, nem tinha Instagram. Hoje tem várias comunidades, você está vendo, você faz parte quase que automaticamente. É. Na época não era assim, não tinha isso. Você conhecia se você frequentasse. Eu comecei a conversar mais com algumas pessoas assim quando eu levava as crianças para a escola, porque aí uma mãe aqui, aquela mãe fala português, sabe, uma coisa assim. E aí vai começando a criar um grupo. Mas hoje eu tenho muitas amigas, excelentes amigas brasileiras, mas isso faz 5 anos. Eu moro aqui há 20, então demorou para entrar nessa comunidade, porque não tinha, simplesmente, eu não tinha, talvez aqui na minha região, não, onde eu moro, mas, e também por eu já cheguei e casei imediatamente, então não tinha esse negócio de ficar saindo à noite, para baladinha, conhecer, já não tive nada disso, então já cheguei, já foi para coisa mais de casa mesmo, né, então... Mas brasileiro, Hã? brasileiro é um imã, porque a gente vai ao mercado, ou conhecer um, já troca telefone. Vai a algum lugar, já troca telefone. Quando vê, já tem aquele grupo de brasileiros, olha, te liguei para, e ali começa o desenvolver de uma amizade. Mas a importância desse tópico que a gente está falando é justamente alertar a quem nos assiste da importância de estudar até mesmo o idioma antes de mudar para o país, porque a gente vai naquela vontade. E outra coisa que é muito bonita na sua história, embora você sabia um pouco, você sabia o básico do idioma, mas olha que lindo, vocês se apaixonaram e entre um básico se tornou uma fluência, vocês construíram uma família linda, 2 filhas, e aí você está brilhando fora do Brasil e mostrando para muita gente quão possível é a realização, a alta realização. E quando a gente se propõe a fazer algo que a gente ama e a se conhecer, olha, quando a gente para no nosso período de reflexão, até mesmo nós caímos aquela dúvida, nossa, eu não sabia que eu era tão capaz de chegar tão longe. E é muito importante isso. É a gente se sentir capaz, né? É a gente se sentir capaz de chegar a algum lugar sozinhos. E olha, o amadurecimento é incrível. Sem família,
é 6 meses, 1 ano sem a família, isso aí para gente, quando a gente retorna ao Brasil, as pessoas já notam uma diferença por causa da absorção cultural, Absolutamente. não é? Verdade isso que você disse. E porque se eu não falasse inglês, por exemplo, a gente não ia poder conversar. Eu não teria contactado. O francês veio depois, né? Então, tivemos que encontrar um idioma onde os dois pudessem conversar. E foi assim. Se eu não falasse, tem gente, escutei histórias de gente que não falavam nada, que ficavam por gesto, por mímica e tudo. Quer dizer, é complicado porque você vai casar com alguém, você precisa saber o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa é, né? E na mímica fica mais difícil, né? Mas o idioma aprender idiomas, principalmente se você tem ideia de morar fora, né? É o primeiríssimo passo, é a primeira coisa. Abre, mas eu não sou boa. Filha, só vai. Ruim, boa, fala errado, fala torto, nós vai, nós volta, mas tem que falar. As pessoas não vão te respeitar como você merece se você não fizer esse esforço de falar. Eu lembro quando eu morava no Japão, eu falava japonês porque eu tinha trabalhado numa empresa japonesa e tudo, mas quando eles viam, e eu cantava lá em festas da alta sociedade, cantava em casamentos, principalmente em casamentos, eles, quando vinham algumas pessoas falar comigo depois, e eu respondia em japonês e tudo, eles ficavam maravilhados. Eles falam que, olha, ela está fazendo esforço de falar com a gente no nosso idioma, né? E é uma gaidin, né? Uma estrangeira. Então, isso é um plus, mas é tão importante porque você está valorizando o país que você escolheu para viver. Ninguém me obrigou a vir para cá, né? Eu vim porque eu quis. Então, eu vou viver de acordo com o suíço. Eu não vou querer impor o que eu aprendi, o jeito aqui. Eu não vou querer viver no Japão como eu vivia no Brasil. São outras regras, é outra cultura, é tudo. Ou você assimila, aceita e vive de acordo, ou você vai ser infeliz para o resto da vida, porque você está vivendo num lugar, está lá com raiva da cultura, raiva da língua. Isso, que jeito você vai ser feliz? E sim, não tem como, né? Não tem como. Então, o idioma foi realmente algo crucial e eu fiz bem de buscar falar outros idiomas. Isso me abre portas, tanto na música, porque eu canto em vários idiomas. E os idiomas em que eu canto, eu sei exatamente o que eu estou cantando. Eu não preciso ficar traduzindo primeiro, porque eu sei o que eu estou cantando. Então, passa mais credibilidade, e fica mais fácil, né, o trabalho. Muito bom. É isso, gente. Hoje eu estou de frente com essa cantora lírica maravilhosa. Ela é sucesso absoluto na Suíça e está conquistando aí o seu público nacional e internacional. Para vocês que estão nos assistindo, quer saber mais sobre Cláudia Gasparotto, fica na tela a rede social dela. E é isso, entre em contato, faça sua pergunta e, com certeza, siga o trabalho dessa cantora que ama o que faz. A gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta já já. Robert's Thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços
para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Our Hire a Husband for a Day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais. E é isso. Hoje eu estou de frente com a cantora lírica Cláudia Gasparotto. Nesse processo, até chegar à música lírica, ela teve aí uma trajetória de outros repertórios e cantando em vários idiomas. Cláudia, conta pra gente como é esse processo em sentir a música num idioma completamente diferente do nosso. Porque é aquilo, né? Você já cresceu naquele movimento brasileiro, cantando, né, a nossa música popular brasileira, e com isso também veio o inglês na sua vida. E isso é para todo mundo. Tem essa conexão que a gente pode dizer uma conexão de alma com a música. Muitas das vezes a gente não entende o que está sendo falado, mas a gente sente. Acontecia com você? Como foi para você esse processo até a compreensão daquilo que você estava emitindo? Tem razão. Cantar em português, claro, já cantei até carnaval, já cantei tudo que era, porque carnaval e festas assim, é coisa que músico ganha dinheiro, né? A gente aproveitava, músico aproveitava para trocar de instrumento, trocar de carro, né? Tocar em Réveillon, essas coisas. Então você tinha que tocar e cantar coisas que muitas vezes você nem gostava, mas estava na moda, vamos lá, vamos cantar. Agora, quando é em outro idioma, no caso da ópera, claro que eu tenho que entender absolutamente o que eu estou cantando, para poder transmitir para as pessoas que não entendem o que eu estou cantando. Quando as pessoas falam, mas eu não gosto porque eu não entendo nada, eu falo, filho, você nem precisa entender exatamente, você só saber o contexto. Você vai sentir na minha interpretação se eu estou sofrendo, se eu estou feliz, e eu sempre tem sempre um locutor nos meus recitais que vai dar uma introduçãozinha antes de cada área para colocar a pessoa dentro do banho que a gente fala, né? Colocar o contexto. Porque realmente a maioria não está na playlist de todo mundo, né? Música de ópera, não sei se está na sua, acho que está. Parece bom gosto. Mas o que eu sempre falo, eu tenho a obrigação de saber, eu tenho a obrigação de sentir, e eu sinto mesmo. Porque teve áreas, por exemplo, que eu sei que a pessoa está sofrendo demais, eu sei que ela vai morrer, como quase todas as minhas personagens morrem no final, mas eu tenho que segurar aquela emoção, né? Senão a voz treme demais e não tem como. Agora, quem tem que sentir emoção são vocês, né? É o público. E eu tenho que transmitir, independente se eu estou cantando em italiano, em francês, em espanhol, em tcheco, não importa.
você vai sentir, porque a emoção vai passar. O que vai te dar a emoção é a minha voz, é a interpretação, e não são as palavras em si. Você sabe o que quer dizer miezítico? Provavelmente não, porque é tcheco, quer dizer lua. E eu tenho que cantar essa música e as pessoas sabem que eu estou cantando para a lua. Como que ela vai saber que miezítico é lua? Porque eu vou fazer você entender que é isso. Então, a emoção, a música, ela não tem fronteira, né? A música, ela seja com só instrumental ou com letra, a música tem o poder que muita gente às vezes não entende o poder, tem poder de cura, por isso tem musicoterapia, música tem poder de acalmar, tem o poder de te motivar, tem o poder de... A música, a vida sem música seria um erro, como já disse, não me esqueci agora quem que disse isso, e é verdade, então, eu sou a pessoa que vai transmitir essa emoção. Primeiro eu já senti, eu sinto, e o momento que eu começo a cantar para você, eu já estou mandando emoção para você. Você vai sentir. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Vorrei con te Dio, oh, bella innamorata, tesor mio. A menos que você seja uma pessoa completamente insensível, um robô, ou que esteja lá, sei lá, que não goste realmente da música lírica ou da voz lírica e tudo, que também é uma questão de gosto. Eu não gosto de funk, não quer dizer que quando eu vou para academia, está tocando um funk lá, eu vou me sentir motivada. Eu não vou cantar, mas é para cada ocasião, você entende? Então, para as pessoas que falam que não vão, porque não conhecem, porque não sabem o que está cantando, isso é um engano. Tem que ir, e tem que se deixar levar e se deixar emocionar. Muito bom, é isso. E por essa emoção, teve aí um. Ela tem duas obras, gente, independentes. Verdade. Tem o CD lírico My Favorite, com 10 canções que ela separou e ali fica disponível, né, para todos nós que curtimos uma música lírica. E também um outro CD, um CD mais gospel, mais cristão, voltado, né, para a espiritualidade, podemos dizer assim, chamado Minha Luz. Exatamente. Bom, vamos falar então como foi esse processo do CD lírico, a separação aí, My Favorite, separação né, das músicas que você queria, desse repertório. Conta pra gente como foi trazer, né? Como foi aí colocar dois projetos. A gente costuma dizer que um projeto é igual um bebê. A gente está naquele processo de estudo, aquele processo de entendimento, e quando a gente vê aquele bebê nascendo, é uma obra que está pronta e pronta para venda. Então, como foi essa caminhada com essas duas obras que você tem lançadas? Bom, a primeira, que foi do CD cristão, né? Então, que fala realmente foi quando eu vim para cá, depois eu vim, morei um tempo aqui, voltei de férias para o Brasil, e as pessoas que estavam sempre acostumadas a me ver cantar, falaram, ai, que saudade de te ouvir, ai, grava alguma coisa para a gente poder ficar ouvindo, sentir calma e tudo. E então eu fiz esse CD com a Minha Luz, que são realmente músicas meditativas, calmas, são em inglês e em português, e eu fiz algumas versões, então tem música para ouvir na Páscoa, música para qualquer momento, são realmente músicas muito mais calmas, com 3 ou 4 instrumentos, e eu tenho um carinho, porque as pessoas falam que se acalmam, quando chega em casa, ai, coloca o teu CD, ai, me dá uma
paz, porque realmente eu fiz com carinho, foi como um presente para eles, não foi para comercializar, foi esse daqui, foi para fazer um presente realmente para as pessoas que queriam me ouvir, já que eu não estava mais lá, né? Então tem uma até que chama Amigo Leal, que é muito para os amigos mesmo que eu fiz. Tem Amazing Grace, que é conhecidíssima. Então foi bem nesse sentido mesmo, não foi nada de comercializar. As pessoas compraram tudo, mas foi com esse intuito, de levar calma, paz, serenidade para os lares dos amigos, né? Já o segundo já foi mais direcionado realmente para a ópera, são esse daqui, são músicas, são áreas, né, tiradas de óperas, né? Então, o que que é uma área? Dentro da ópera, que dura umas 3 horas e tudo, tem ato 1, ato 2, segundo ato, terceiro ato. São momentos da ópera, da história, onde um solista, seja tenor, seja soprano, não importa, ela vai, ou ele vai, no meu caso sou eu a soprano, é um momento de solo, é um solo dentro da área, que não tem a conversa, não tem o diálogo. E normalmente são as que as pessoas mais conhecem, como Nessun Dorma, para os tenores, né? Como vários. E as minhas, Tosca, que é a minha favorita, que realmente é a minha ópera favorita, e as minhas áreas favoritas para soprano e para tenor são da ópera Tosca. Então eu fiz foi difícil para mim escolher as músicas, as áreas, porque realmente são muitas que eu gosto. Então tem Madame Butterfly, tem Mimi de la Bohème, tem justamente Vici d'Arte, né, que é da Tosca. Então eu fiz e pedi para aquele pianista que eu falei para você, que eu fui falar para ele, você quer ser meu professor? No meio de um concerto, eu fui lá e fui na Caruda perguntar para ele que tocou o piano, ele que me acompanha nesse CD. Esse pianista, por acaso, é o barítono pianista Maurício Martinazzo? Exatamente ele. Pois é, acompanha por vários anos, né? E é bom quando a gente encontra pessoas na nossa área que se conectam, né? Existe essa conexão e com isso a gente não precisa falar muito. A pessoa sabe aquilo que a gente quer, o que a gente busca e traz para a gente, né, esse material dessa indústria que é tão competitiva, música, e a gente sabe que a música, a indústria da música em si, ela é muito ampla, né? E exige-se muito estudo, seja na ópera, né, seja na música clássica, ou seja em outras, né, músicas que trazem aí outras vertentes também. É muito interessante o que você estava falando, a questão, né, você é a pessoa que se encontrou no clássico, outros que se encontram aí na música popular brasileira, só na MPB, bossa nova, né, a bossa nova, outros que se encontram mais no funk da vida. Então, sertanejo, né? Mas é tudo muito amplo e o mais bonito desse estudo é o respeito que a gente passa a ter com cada profissional que ali desenvolve, né, a sua música, a sua verdade, cada um defende a sua bandeira e isso é muito aplausível. Por isso que entre muitos traumas que muita gente sofre, a gente até fala, né, o como a arte salva. A arte salva. Você chegou a falar sobre isso no momento em que você disse que como viver sem a música, né? A música, às vezes, a pessoa que você presenteou com o seu CD, ela chega em casa e ela sente paz em escutar a sua voz. Então, as pessoas não têm noção do trabalho que é essa concentração, esse estudo, esse carinho, esse momento estúdio
essa entrega é uma entrega de alma para que uma obra realmente saia e toque no coração de um público. Exatamente, você tem totalmente razão. Falando da minha arte, que é o lírico, é, é tão difícil. Uhum. Tanto, não falo só de partitura difícil, eu falo da projeção. Nós não usamos microfone. A minha voz tem que chegar até a última pessoa do teatro aqui, sabe? Uhum. Então, não é a mesa de som que está projetando, que tem não sei quantas caixas de som e tudo, não é. Lógico, se eu cantar numa arena ao ar livre, é lógico que a voz se dissipa, então você tem que ter um microfoninho. Mas o trabalho para projeção de voz, o trabalho que eu tenho que fazer de aquecimento vocal, como você ir para a academia, você tem que fazer o primeiro aquecimento do teu músculo, né, dos teus músculos. A mesma coisa para mim. Se eu for cantar o que eu canto, meu repertório, sem aquecer minha voz, mas eu tô gravemente estragando minhas duas cordinhas vocais que são os meus músculos e eu tenho que fazer o quê? Eu saio às vezes transpirando, porque não é porque eu estou dançando, não, mas é o diafragma, é a respiração, é a entrega, é tudo isso. Então, quando as pessoas falam, ai, vai lá, fica gritando, eu falo, se você soubesse o quanto eu estudei para gritar desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, como você falou de música popular e tudo tal, música, por exemplo, eu não sou fã de música eletrônica, porque eu gosto de letra e eu gosto de melodia. Então, uma coisa assim repetitiva, não me traz um pouco de inquietude, não me traz algo assim. Embora eu respeite, logicamente, quem faz, acho o Alok, por exemplo, maravilhoso, entendeu? Agora, o que eu queria dizer é que tem uma coisa que embora eu não goste de certos tipos de música, eu admiro o savoir-faire. Eu admiro, por exemplo, eu sou péssima em rede social, eu sou péssima em divulgação, eu cuido da parte artística, eu cuido de estar pronta para cantar para você, que a minha voz esteja perfeita, que eu esteja linda e maravilhosa. Isso você pode ter certeza. Tudo que for divulgação, botar em rede social, tudo, por quê? Porque eu simplesmente não sei fazer e não tenho. Então, quando as pessoas fala, nossa, ela já cantou na Europa, na Ásia, já cantou na América do Sul, e tem um Instagram desse tamanhinho, como assim? Eu falo, é porque não é a minha praia, eu não sei fazer, e eu não tenho ninguém que faça por mim, entendeu? Então, num mundo onde as pessoas se comunicam mais por rede social, por quantos milhões de pessoas você tem que te seguem, ou coisa assim, as pessoas às vezes veem o meu e falam assim, nossa, mas ela não divulga? Eu falo, porque... não que eu não queira mostrar, até quero, eu só não sou... Então eu admiro as pessoas que são de outras vertentes e que sabem fazer isso e sabem colocar na frente, sabem divulgar e que estão lá estouradas. Eu não gosto, mas elas sabem se promover. E isso eu bato palma, né? Eu tenho todo o meu, vamos falar de talento, ou eu tenho todo o meu trabalho que é feito de bastidor e tudo para que tudo seja perfeito, mas eu não sei fazer essa divulgação. Entendeu? Eu tenho um marido que também não é de nada disso, é professor, quer dizer, não conhece, não sabe. Então, eu admiro, falo, eu não sei cantar isso daí, eu não sei cantar funk, eu não sei cantar, sei lá, coisa assim, não sei como fala brega ou qualquer coisa. Não consigo. Mas eu admiro quem consegue e que faz e acontece, porque eu admiro muito aquilo que eu não sei fazer, sabe? Mas uma coisa boa é que você está fazendo e acontecendo e encantando com a sua voz, com esse material que você se entrega. Isso é muito legal. E com isso, gente, ela foi convidada para participar da antologia, uma antologia internacional. Essa antologia internacional vai ser lançada em Zurique, na Suíça. Ela foi toda programada pela nossa querida escritora Angela Broadbeck.
E surgiu aí esse convite a participar da antologia internacional Mulheres que Mudaram o Destino. Você é uma delas e por isso você foi convidada. Como, como foi essa conexão entre vocês duas e o convite a participar da antologia? Então, a Ângela eu conhecia só de rede social, mas nós nunca tínhamos conversado, né? Porque ela, ao contrário de mim, ela é boa de rede social. Então, eu já tinha acompanhado algumas coisas dela. Eu acho que eu estive até num evento onde ela esteve, mas nós não conversamos. Então, teve uma pessoa que nos colocou em contato, falou de mim para a Ângela, porque ela me viu cantando num outro evento lá em Basel, ou em Zurique mesmo, e comentou com a Ângela. Falou, Ângela, por que você não entra em contato com a Cláudia? Eu a vi cantar, ia ser muito legal. É uma brasileira também, ela também se reinventou aqui e tudo. A Ângela entrou em contato. Quando ela entrou em contato comigo, eu estava aí no Brasil, foi no final do ano passado, foi novembro, e aí eu falei, Ângela, vamos conversando, e assim que eu voltar para a Suíça, nós falamos e acertamos e vamos direitinho tudo isso. O que você quer e tudo mais. E é engraçado porque a nossa conexão também foi muito rápida, em termos de. A gente se adaptou muito rápido e fluiu. Eu Uhum. tenho um negócio de sentir. E se eu vejo que. Se eu não sentir. Pode até ser que seja um evento ótimo para mim, né, falando assim, tal, mas eu tenho que sentir uma coisa boa com a pessoa e tudo, sabe? E eu senti. Então, quando eu soube do que se tratava essa antologia, eu falei, lógico que eu quero participar, porque realmente são histórias de mulheres, várias mulheres, e que são coautoras, né, dessa antologia, e eu acho que tem tudo a ver a minha participação, porque, como elas também, expatriada que sou, e que eu também me reinventei. Então, por que não abrilhantar ou não trazer para esse evento algo de tão lindo que é a música, que é essa música. Não é porque é um evento de brasileiras que a gente é obrigado só samba, MPB e tudo, né? Pode ter outra coisa, né? E como é sem fronteiras, é isso que eu gosto, é gente de tudo quanto é país. Então, Verdade. e a música também não tem fronteiras, então eu aceitei de pronto, assim que eu senti realmente que seria muito bom, que eu tive essa conexão muito boa com a Ângela, falei, claro que sim, estou lá. É isso. 60 mulheres que estão se reunindo a contar histórias das suas próprias vidas. É cair e levantar, é deixar o Brasil, viver uma vida diferente em outros países. E com isso, cada uma dessas mulheres, dando as mãos, estão fazendo a diferença. E é por isso que são mulheres que mudaram o destino. Muito bom. Olha, agora a gente vai para uma parte do programa, gente. É o que vocês gostam. Vamos para o nosso bate-bola com Cláudia. Vamos lá. Um bate-bola com Cláudia Gasparotto. Embora. Uma cor. Azul. Medo. Que algo de mal aconteça com minhas filhas. Um lugar. Tem 2 lugares muito especiais para mim, mas é um lugar que me traz muita paz hoje, que eu diria o Lago Léman, aqui na Suíça. Eu digo não para. Para a falsidade. E eu digo sim para. Para amor. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria Uhum. A injustiça, primeira coisa. um livro. Também vários que eu amo. Diria, nesse momento, tem um que o Jardim Secreto. Uma profissão.
Cantora lírica. O próximo, então, eu nem vou te dar, que seria um gênero musical. Ela vai falar lírico. Não tenha dúvida, ópera lírica. Ah, é isso. Eu me defino uma mulher. Uma mulher que ama o que faz. Família para mim é. Nossa, é a minha vida, é o meu porto seguro. Deus em minha vida é. Deus é a minha base, é a minha é o meu, a minha base é o meu tudo, né? Sem ele, tudo vem depois dele. Minha querida, nós começamos essa entrevista com a definição de quem é quem é a Cláudia Gasparotto. E aí nós fizemos uma viagem ao passado, fomos à sua infância, suas fontes de inspiração. Depois de suas fontes de inspiração, você foi falando um pouco como foi o seu processo na escolha de uma carreira, sua formação acadêmica. Dali você já falou do seu amor pela indústria da música, ao se descobrir uma cantora lírica, o como para você foi maravilhoso dividir isso com o público. Você falou um pouco das suas duas filhas e o respeito que você tem, né, daquilo que passaram para você lá atrás e hoje o que você pode trazer como obra para um público que a aplaude de pé. Depois disso, nós falamos de uma obra que você vai fazer parte, que é a Antologia Internacional Mulheres que Mudaram o Destino, e você é uma delas. Com isso, a gente cai no nosso bate-bola. A sua cor azul. E com isso, a sua profissão, cantora. O seu gênero musical, lírico. Sua família, tudo. E Deus é a sua base. A sua base que movimenta, essa base que movimenta a nossa energia, essa base que nos dá a cada dia uma nova chance de escrever um novo capítulo desse louco livro que se chama Vida. E é em nome da minha equipe, em meu nome, que nós aqui juntos, como equipe, desejamos mais sucesso, que você continue brilhando e que nosso Deus, essa força que vem do universo, possa sim fazer com que você se sinta cada dia mais realizada. Então, aqui eu te parabenizo pelo sucesso que você é e que você continue brilhando e levando para brasileiros e cidadãos do mundo mais arte, mais cultura, e assim fica aqui o nosso agradecimento a você, que faz toda a diferença e com certeza é uma fonte de inspiração. Nossa, que coisa linda, estão me fazendo até chorar. Muito, muito, eu que agradeço a você, agradeço a Ângela por eu poder fazer parte desse lindo projeto, mas eu, como você disse, realmente eu tenho que agradecer por tudo, por todas as coisas que eu sou e que eu tenho, a Deus. E ele me deu, ele deu dons a todo mundo, todos temos dons, temos virtudes, temos defeitos, lógico, mas que cada um possa correr atrás, descobrir qual é o seu dom e tentar fazer o seu melhor para poder desenvolver o dom que ele te deu. Eu quero fazer jus, eu quero que um dia, quando a gente se encontrar, me fale, minha filha, parabéns, você fez, eu te dei esse dom e você mandou ver e você conseguiu desenvolvê-lo. Eu não quero decepcioná-lo. Então, se eu faço isso que eu faço, é por amor, é com amor e é com enorme gratidão. Então, para você, obrigada por tudo, pelas palavras lindas e também te desejo muito sucesso. Continue lindo desse jeito que você é muito solar. Obrigado. E possamos nos ver e nos encontrar em outras oportunidades. Em breve vamos sim. Fica comigo aqui. Para você, olha, muito obrigado por suas palavras.
Foi maravilhoso dividir com brasileiros cidadãos do mundo esse momento. Fica com a gente aqui. E para você que está aí do outro lado, quer acompanhar o trabalho maravilhoso que a Cláudia Gasparotto desenvolve, fica na tela a rede social. E quer contar a sua história? Venha, entre em contato com a minha equipe, vai ser um prazer contar para brasileiros cidadãos do mundo o seu sucesso. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Stocks. Robert Stocks.